Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém? Queridos irmãos, pouco sabemos a respeito das mulheres na vida de Jesus. Ei, pastor, que é isso? Nós não sabemos nada de mulheres na vida de Jesus. E a Bíblia, ela relata, não no começo, assim, já aquele mundaréu de mulheres atrás dele, mas Jesus conquistou, segundo aqui a literatura bíblica, diz que ele conquistou muitas mulheres para segui-lo no seu ministério salvador. É o que a Bíblia relata. E poucas pessoas sabem que o Senhor, durante os 3 anos da sua caminhada aqui na terra, né, foi seguido por um grande número de mulheres. Olha só, apenas 3 anos, né? Nós vemos hoje em dia muitas igrejas que tem 30 anos numa cidade, tem 20 anos numa cidade, e o grupo de seguidores de mulheres é pouquíssimo, né? Pelos 30 anos é pouco, certo? Agora veja bem, vamos ler o texto. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidades e de aldeias em aldeias, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele e também algumas mulheres. Tá vendo? Isso aqui no começo. E por que essas mulheres, algumas mulheres seguiram Jesus, irmãos? Para começo de história. Vamos ler aqui o texto. Porque haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. Então vamos citar aqui o nome de algumas que está aqui da Bíblia. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Agora presta atenção nisso aqui. E muitas outras. Então observe, Maria, né, a mãe de Jesus, Maria, chamada Madalena, da qual saíram os demônios, Joana, Maria, Madalena, Joana, tá? E Susana, e muitas outras. Então essas 4 primeiras mulheres, que eram todas riquíssimas, né? Elas formaram um grupo de ação social, um grupo de evangelização. Só que aí elas não pregavam para homens, elas pregavam só para mulheres, essas 4 senhoras. Nossa, irmãos, chegou um ponto que Lucas diz que se tornou muitas mulheres seguindo Jesus. Joana, por sua vez, esposa do procurador Herodes, era mulher rica, é o que diz aqui a Bíblia, né? Respeitada. E essa mulher rica e respeitada, ela colocou o ombro para anunciar o evangelho de salvação para as mulheres. Porque a separação de homens com mulheres nessa época era absurda. Viu? Era absurda. Então, essas 4 mulheres, ao formar esses departamentos de evangelizações e de ação social, porque esse foi o ministério de Jesus. As 4 primeiras foram curadas de enfermidades, demônios saíram da vida, e elas ficaram gratas e falaram: não, então nós vamos anunciar o evangelho salvador do Senhor Jesus. E partiram para cima. E Joana, gente, era a esposa do procurador de Herodes, mulher riquíssima. Lucas diz que ela era uma das mulheres que o seguiam de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, prestando assistência com seus bens.
Então, vocês vejam bem que Jesus não tinha uma fonte de renda. E Joana aguentava esse baque. Patrocinava as viagens de Jesus, alimentava Jesus com pão de cada dia, tá? E não é só Jesus não, ela cuidava dos 12 apóstolos também. Suas vestes, suas roupas, né? Também ela dá assistência com roupa, com calçado, viu? Cobertores na hora que entrava o frio, ela dava todo apoio, essa Joana. Joana, por sua vez, procuradora de Herodes, como diz a Bíblia, era mulher rica e respeitada, diz aqui a Bíblia. Então ela dava essa cobertura para Jesus. Agora, irmão, pense bem, como poderia ter vivido Jesus os seus dias durante aqueles 3 anos de viagem constante, né, pela Palestina? De onde lhes teria vindo alimento? De onde lhes teria vindo roupa, calçado, vestes? Tinha que ter alguém patrocinando por trás disso. E aqui a Bíblia cita Joana encabrestando esta ação social. Mas tinha mais as outras ainda, né? Aparece também aqui na frente uma tal de Susana. Essa mulher é riquíssima da capital, lá em Jerusalém. Ela também colocou ao seu ombro debaixo dessa carga, ajudando Joana, e a coisa encaminhou de uma tal maneira, mas foram 3 anos de prosperidade, de sucesso. Aí surgiu a colocação de Lucas, dizendo o seguinte: Susana, pertencente à alta sociedade da capital, né? Deixando a casa, família, amigos, uma vida de luxo e facilidade, Susana enfrentou estradas empoeiradas para tomar conta das necessidades do seu mestre amado, bem como dos seus discípulos também. Uma cobertura e tanto, hein? Tá. E Jesus, o Filho de Deus, pôde desenvolver o seu ministério, irmãos. Que a visão de Jesus era um ministério celestial. Ele não estava preocupado em coisa nenhuma com as situações seculares desse mundo. Era com as bênçãos celestiais. E além dessas 13 mulheres, cujos nomes foram mencionados, diz Lucas que muitas outras. Olha aí, a literatura fez questão em focalizar isso. Muitas outras foram curadas, olha só, libertadas pelo poder de Deus através do seu Filho Jesus. Aí passaram a segui-lo. E por toda parte, provida de todo tipo de classe social. Então, olha, as ricas falavam com as outras ricas, né, que estavam doentes, que estavam prostradas, que estavam arrasadas, chegava até Jesus, ele curava e libertava mesmo, abençoava mesmo, e o ministério de Jesus estendeu de uma forma espantosa, meus queridos irmãos. Diz aos historiadores que dificilmente aconteceu de um rabi, tá? Quer dizer, um professor, viu? Um líder, um professor, de um rabi judaico desfrutar deste auxílio por parte de mulheres, tá? Diz que quando começava esse ministério com as mulheres, logo surgiu uma bomba lá na frente, dizendo que ele estava com leviandade e que já era marido de 3, 4, 10, 15 mulheres. E com Jesus não, continuou um ministério santo, abençoado. A Bíblia informa que, não obstante isso, Jesus permitia a inclusão de mulheres em seu grupo de seguidores mesmo, não tinha disso não. Os apóstolos, ei mulher, aqui não, você não vai conosco não. Jesus, deixa. Aqui quem domina essa situação é o meu pai, deixe as mulheres. E aí acompanhava ele as mulheres, tá? De classe baixa, riquíssimas, classe média, e o ministério do Senhor Jesus crescia de uma forma espantosa, e ele continuava ensinando sobre o reino de Deus. Tá bom, meus irmãos?
Então, vocês observem bem que mulher para trabalhar com homens e homens para trabalhar com mulher, basta uma vida reta, uma vida santa, uma vida respeitosa. E o ministério floresce sim. Mas muitos começam aí com um belo ministério, com homens e com mulheres, e com muitas mulheres, de repente explode um escândalo, acaba tudo, né? E o ministério de Cristo, aprovado pelas mulheres, veja bem, elas começaram a seguir Jesus. De repente, num batismo de Jesus, na igreja primitiva, muitos ficaram assustados com aquilo, mas muitos ficaram assustados mesmo, que viram a fila de mulheres que iriam ser batizadas. Aí eles ficaram doidos da vida, falaram, mas peraí, não, agora o negócio bagunçou mesmo. Mulheres sendo batizadas nas águas como homens? Os apóstolos falaram, o Senhor Jesus permitiu, e nós vamos batizar as mulheres também. Mas isso é um absurdo, isso é um cúmulo. Não tem nada de cúmulo não. Jesus permitiu, nós vamos batizá-las. E batizaram as mulheres também, certo? Então deixa eu ver aqui, deixa eu ver o texto aqui, só essa parte do texto aqui de Atos, é Atos 8:12, diz assim, homens como mulheres, todos foram batizados nas águas. Tá vendo? Vejam bem que o cristianismo honrou a mulher, estendendo a ela todos os benefícios do evangelho do reino de Deus, não foi? Então, e agora, vamos observar uma coisa aqui para nós encerrar. Preste bem atenção. Durante os 3 anos que Jesus trabalhou com essas senhoras, diz que para acusar Jesus, acusou a Jesus de situações terríveis, né? Dizendo que ele queria tomar o trono de César, que ele estava fazendo a rebelião para fundar uma república. Nada disso, tudo era mentira, irmão. Entendeu? E vocês observam bem que ele atacou em todos os ângulos, mas ninguém abriu a sua boca para acusar Jesus de fornicação, de adultério, de prostituição com mulheres. De jeito nenhum, porque a vida reta e exemplar de Jesus calou a boca dos acusadores mais ferozes da época, que eram esses judeus cruéis. Calou a boca. Ninguém teve condições de acusar Jesus. Mas você... Não, nada disso aconteceu. Então, querida igreja, nós podemos continuar orando com confiança que o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, que está em nosso meio, adota moças, rapazes, senhoras, senhores, velhos, jovens, para a sua obra gloriosa. Agora nós temos que ter cuidado, sabem quê? Em levar uma vida reta e santificada, adorando ao Senhor. Porque a gente fica triste, né? Você vê aí, nasce assim um ministério religioso, e aquela coisa vai, de repente lá na frente estoura. Não, aquele senhor tem outra família em outra cidade, e quando vão atrás é verdade. Quer dizer, é uma decepção uma em cima da outra. De repente explode outra bomba. O que foi? Dinheiro. Ele está comprando fazenda lá nos Estados Unidos, meu Deus do céu. Falta santificação na vida, irmãos. Se a sua visão é o reino de Deus, vamos até o final da vida, pregando com honestidade, com integridade o reino de Deus. E aí Deus nos acompanha com seus milagres, com seus sinais, com seus prodígios e com suas maravilhas. Olha só, Jesus abriu a porta. Assim homens como mulheres foram batizados nas águas. Amém. Certo? Até aqui, o Velho Testamento, mulheres não eram batizadas, não podia ir em culto. No começo aí do Novo Testamento, as mulheres assistiam cultos, sabe como? Os cultos lá estava o salão da igreja, e no fundo do salão tinha uma cortina da largura do salão. Ali naquela cortina era colocado cadeiras, banco para as mulheres, e elas ouviam
através da cortina a pregação, mas não podia entrar lá, sentar ao lado do esposo, não, de jeito nenhum. Aí Jesus rasgou isso aí e falou, não, pode parar com esse negócio aí. Liberou, elas foram batizadas, até Paulo defendeu, né, uma ocasião, falando, mas se os escravos, as mulheres, todos foram batizados como nós, não foram batizados como nós? Foram, então, e foram receber o Espírito Santo igual a nós? Receberam, então, todos podem sim pregar o Evangelho, expulsar demônios, libertar oprimidos, participar da ceia. Não tem acepções de pessoa, não, porque onde o Espírito do Senhor está, não há acepções de pessoa, quer dizer, discriminação, você não, você sim, você não. Não, isso não existe. Então, queridos irmãos, vamos orar agora nesse momento, pedir a bênção dos céus na nossa vida, na vida das mulheres valorosas que pregam o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, dos homens valorosos que pregam esse Evangelho. Vamos abençoar a todos, em nome do Senhor Jesus, para que o Evangelho continue sendo pregado e os milagres continuam acontecendo. Oremos então. Eterno e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos colocando essas vidas na palma das tuas mãos. A igreja, Senhor, teu ministério de senhoras, dos senhores, da mocidade, que prospere na tua presença, Pai, e seja acompanhado com sinais, seja acompanhado com maravilhas, com prodígios, para que o teu reino prospere, ó Deus eterno, com toda sorte de integridade e santificação, meu Deus. Em nome de Jesus, a enfermidade que acometeu esta vida, que está agora internada lá no hospital, visita, meu Deus, esta vida, no nome de Jesus. Essa pessoa levanta, ó Senhor, Senhor nosso, em nome de Jesus, nós estamos abençoando a todos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nosso eterno e soberano Salvador. Amém. Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mais de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém?